Bom, pessoal, falando sobre o operacional de hoje aí, no mini índice, né? A gente sempre vai marcando o penúltimo topo ou penúltimo fundo quando o mercado vai atingindo uma região aí extrema, né? Quando o último topo, nesse caso aqui da nossa subida, ele justamente entra de volta no penúltimo topo, já é um sinal de alerta. A gente espera o preço seguir para baixo novamente nesse caso e voltar a fazer um topo justamente na região do penúltimo topo. Quando isso acontece, né, ou se fosse o contrário, aí, se fosse um movimento de baixa para depois fazer isso, a gente espera um candle de baixa nessa região do penúltimo topo para vender. E aí a gente marca com a gestão 2 para 1, né, utilizando a ferramenta, seguindo a gestão 2 para 1, geralmente ele costuma dar alvo. Hoje, por exemplo, aconteceu o inverso. O mercado virou e veio pegar o stop. No que ele pegou o stop, o segundo candle verde, por exemplo, a gente saiu no stop e justamente a gente estava pensando numa conta de 10 mil reais, por exemplo, com 5 contratos vendidos. Pegou o nosso stop ali no segundo candle verde, a gente virou a mão, saímos no stop de 5 contratos, R$ 175 no stop, e viramos a mão em 10 contratos. Como é gestão 2 para 1, muita gente prefere manter o mesmo número de contratos, né? O que na verdade vai dar aí de ganho, salvo se o movimento aqui de stop aqui for uma pontuação um pouco maior do que a anterior, vai dar um pouco a mais. Mas em se tratando de gestão 2 para 1, justamente vai dar o mesmo valor que a gente teria perdido antes, porque 2 vezes o ganho compensa uma vez a perda, por exemplo. Só que eu acabo aumentando o número de contratos porque acaba sendo muito mais lucrativo. Já que o mercado virou com força, então tudo indica que ele vai manter essa virada aí. Então, nesse caso, numa conta de 10 mil reais, por exemplo, pensando nisso, a gente estava com 5 contratos vendidos, pegou o stop, viramos a mão em 10 contratos e seguimos aí justamente após ter marcado aí com a ferramenta de 2 para 1 aí, risco-retorno, né? Então, seguindo aí. Nesse caso, a gente tinha perdido 175 e nessa operação aí acabou fechando com esse último lucro aí em torno de R$ 800 aproximadamente, né? Já que o mercado teve uma força aí bacana e mesmo depois dele pegando o take aí, o mercado ainda seguiu nessa direção aí, mas para a gente já estava mais do que suficiente aí para mostrar esse operacional aí para o pessoal. Então, aqui no caso o mercado vai pegar, está em 500 e poucos reais ali, chegando até 800, que foi aproximadamente aí o ganho nessa operação, descontando os 175. Como você pode ver, ainda por cima com a gestão e o aumento de contrato, ainda deu bem mais de lucro aí, por exemplo, né? Então, só acompanhando aqui agora para ver a força do mercado, chegando aí nos seus 700, é gostoso para a gente ver essa explosão de movimento, né? E aí pegando o nosso take aí em aproximadamente R$ 800 nessa operação aí. Então essa é a forma que a gente utiliza de operar. Sempre vai marcando o penúltimo topo, o penúltimo fundo. Quando o mercado volta para dentro desse penúltimo topo, a gente espera formar um novo topo na região do penúltimo para poder vender, né? Espera um candle de baixa aí e vender, e de acordo com o tamanho desse candle aí que ele se formar, a gente vai utilizar uma gestão 2 para 1. Pensando numa conta de 10 mil reais aqui, exemplificando, a gente utilizou na primeira operação 5 contratos e virando a mão, pegando nosso stop em 10 contratos aí, por exemplo. Então, este
é o operacional que a gente utiliza. Se você observar o mercado, sempre vai ter esse tipo de operação, tá? Aí formando o penúltimo topo, a gente marca ele. Se o mercado for subindo, a gente vai movendo a linha, sempre deixando a referência como o penúltimo topo. A hora que o último topo entrar para dentro do penúltimo, justamente é porque ele está com uma força contrária aí, né? Se fosse o fundo, a mesma coisa, então ele está com uma força contrária. Aí ele tende a formar um novo, no caso aqui, que a gente estava de uma tendência de alta aqui, ele tende a formar, depois dessa entrada, um novo topo na região do penúltimo, e é onde a gente vai procurar venda. Isso aí nada mais é do que o famoso ombro, cabeça, ombro, né? Ou, no caso invertido, se fosse uma tendência de baixa. Então a gente procura esse tipo de operação para vender ou para comprar, pegando ali o tamanho do candle que fechou de baixa, nesse caso dessa operação, para aplicar a gestão 2 para 1. Né? Você marcar ali com a ferramenta risco-retorno 2 para 1. Esse é o objetivo. Geralmente ele dá alvo, né? Nesse caso aqui às vezes é um pouco mais difícil, mas acontece dele não pegar o alvo, virar contra e pegar o stop. Pegou o stop, a gente simplesmente inverte a operação. Aí fica a critério de cada um, questão de manter o mesmo quantidade de contratos, né? Já que é uma gestão 2 para 1, eu acabo preferindo, para se tornar ainda mais lucrativo, aumentar o número de contratos aí, já que ele mostrou força, né? Talvez se ele fosse um candle fraco, que pegasse ali de maneira bem devagar, ali, talvez eu mantivesse a mesma quantidade de contrato, mas como ele demonstrou força nesse segundo candle verde ali, na virada, né, para pegar o nosso stop, então aí aumenta a confiança para entrar com mais contratos. E aí o mercado justamente seguiu aí na tendência de alta, e continuou na tendência de alta. Então nessa região aí do penúltimo topo, geralmente se forma dessa forma aí o ombro, cabeça, ombro, né? Então vendemos num candle de baixa aí, pegando e medindo esse candle aí com a ferramenta risco-retorno, né? Se a gente marcar aqui, por exemplo, aqui você viu que o retorno dela estava maior ainda, que o mercado não chegou a pegar nosso retorno, né? Pegou o risco. E aí no que pegou o risco, a gente foi estopado, abrimos outra operação e aumentando a quantidade de contratos. A gente inverte a nossa ferramenta e justamente ele posicionou no candle, que foi o candle de força desse movimento aqui, que pegou o stop. Ajustamos o nosso risco, né? Aí na base do candle aí. Também fica a critério de cada um, se quer usar. Eu procuro usar o corpo, né? Eu prefiro até. E aí marcando o nosso ganho, né? Onde o mercado foi acabar pegando aí. E fechando o dia com um belo de um lucro aí. Para demonstrar esse operacional aí. Então é isso aí, galera. Bom trade a todos aí e vamos que vamos.